Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Eu sou o violeiro Júnior da Viola. Hoje estou aqui, fui convidado pelo nosso grande amigo Daniel Neves para ser curador sobre viola aí na feira Conecta Música e Mercado. E eu preparei aí uma série de entrevistas, de palestras, de lives sobre viola, né, para a gente discutir um pouquinho sobre o instrumento. E hoje eu tenho aí a honra, a grande honra de trazer aqui meu ex-professor. Na verdade, meu eterno professor, porque eu acho que professor nunca deixa de ser professor, né, Rui? A gente, É, né, o e professor ele sempre vai ser eterno na vida do aluno, né? Não importa quantos anos passe, né? Então quero sim, dizer que é uma gigantesca honra, professor Rui Tornese, com vocês. Uma gigantesca honra para mim hoje estar aqui conversando com ele, para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho dele, falar um pouquinho sobre a orquestra, que é um trabalho muito bonito, essa socialização, né, em volta da viola, né, coisas que o nosso instrumento ele proporciona, né, que é um lado muito bacana da viola, né, essa união, né, e as orquestras elas representam muito isso, né. Ah, bom, Rui, vou deixar a palavra contigo para certo. você falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Me fala um pouquinho de você, como você chegou à viola, como que tudo começou para você. Bom, Júnior, é assim, né? Primeiramente, né, buenas aí a todos aí que estão assistindo, né? Esse canal aí, tendo o prazer aí de ser entrevistado aí pelo meu querido Júnior da Viola, senhor Ernestino Ciamarella Júnior. Não Filho esqueci, de Calabrês. filho de Calabrês, eu sou neto, né? E é tudo uma máfia só esse povo da Oh, música, né? minha família é de Fuscaldo, a sua é da onde? É San Vincenzo al Mare, perto de Paola, 5 quilômetros de Paola. Paola é Ah, então é praia, perto, é pertinho. perto, é Calábria É, mesmo, Fuscaldo é perto, é praia também. perto da ponta da bota lá, né? É, Estamos no peito do pé da bota no ali. peito do pé. Perto, acho que é Mar Adriático, né? Que tem as praias ali, né? Na frente da gente lá. E o povo chegou aqui em 1922, setembro de 1922. Vai fazer daqui a Então, ano que vem faz 99 anos, né? Ah, Estamos que com bacana. 98 anos em setembro, fez agora que a Uhum. turminha chegou aí no navio Píncio. A gente Minha tem toda a família veio na época do documentação. Império. A minha veio Ah, na época do Império. A mais cedo minha, ainda. a minha chegou aqui em 1870, 1880, mais ou menos, tem os primeiros Mas veio pra registros, cá, né? pra São Paulo ou pro sul? Que esse é o tempo mais ou menos do pessoal que chega no sul, né? Foi pro Rio. Ah, pro Foi pro Rio? Rio. Foi pro Rio. Olha, Foi pra corte. puxa. Foi pra corte. É. Era uma Então, família de carvoeiros na região ali de Fuscaldo. E puxa aí vida. começaram a vir os primeiros 1870, 1880. Eu tenho a relação do nome do navio, do nome da Ah, a gente pessoa. também tem Tenho, isso daí, muito né? legal. Tá. É. Então, ô Júnior, eu sou músico aí desde tempo de criança, né? Acho que eu aprendi a ler música primeiro do que a ler e escrever o português aí. Então, meu pai é trompetista, amador, né? Mas o contato com a música sempre foi muito grande em casa, né? Então, eu nasci em 63, então estou com 57 anos hoje aí. E o que acontece? Quando eu tinha 3 anos de idade, em 1966, eu já tinha ganhado uma coleção de discos já desse de música erudita, desse que o pessoal comprava humildemente aí nas bancas de jornal, né? Uhum. Esses discos de coleção que tem lá, número um era Mozart, 2 Vivaldi, 3 Bach e assim por diante. Então, era o que eu escutava em casa, era o que eu curtia. Então, eu cresci, para mim, música era isso, Gozado, em né? plena Jovem Guarda, assim, você não É, ouvia a Jovem Guarda, não, não curtia, não gostava? não. Eu nunca tive um disco de Jovem Guarda. O máximo que temos até hoje aqui no acervo, né? Com a minha nona, né? A nona tinha os discos de ópera, as coisas dela lá, e tinha o disco Sorriso do Jair, que tinha disparada. Jair Rodrigues.
Jair Rodrigues, que é a música que eu mais gosto. Fala uma música que você identifica, para mim é Disparada, né? Então é a minha música, a Disparada, né? Então, se alguém me perguntar que música é você, a minha é Disparada, né? É uma das primeiras músicas que eu escutei aí, brasileira, né? E tive a sorte de escutar na voz aí do Jair Rodrigues. Então, assim, então eu escutava ópera, as coisas de casa aí, desde criança, né? Então, Uhum, com 10 anos de idade, em casa tinha um violão que ficava embaixo da cama. Era um violão do meu pai, que nunca tocou violão, mas ele ficava embaixo da cama, esse violão. E um dia eu tirei ele debaixo da cama e fui para a igreja católica lá aprender. Tinha um curso lá que estavam dando de forma gratuita uhum. e eu fui lá aprender. E lá eu fiquei até os 23 anos, né? Então, com 14 anos eu já tomava conta do... Tinha um maestro lá que precisou sair com a orquestra dele lá para tocar. Ele tocava na orquestra do Silvio Mazuca, na Uhum. época, uma grande orquestra, e precisou excursionar e deixou, quando eu tinha 14 anos, deixou sob a minha responsabilidade os meninos que tocavam na missa, a liturgia musical e o coral das veinhas fofoqueiras, né? Que a gente acabou por tomar conta ali, né? E como elas tocavam no harmônico, né? Aquele órgão que você precisava pedalar para ter ar, né? Ali. Uhum. E então elas não respeitavam o compasso, né? Elas cantavam, não tinha uma batida que nem de violão, que tem um compasso, o ritmo certo, né? Então elas atravessavam o compasso. Então foi, a gente já pegou um pepino de cara aí com 14 anos aí, até botar as veinhas no eixo, né? Mas então a gente já estava acostumado praticamente desde criança a lidar com um grupo grande. A gente tinha Uhum. 14 meninos que tocavam na missa, E né? você coordenava todos Coordenava, eles. coordenava. Então tirava as músicas, né? Porque na época não tinha, eram as músicas dessas músicas aí de Padre Zezinho e outros aí bem anteriores aí a Padre Zezinho, não tinha o cifragem, não tinha nada. Então você tinha que Uhum. escutar, geralmente escutava na fita cassete. Então o ouvido começou a ser treinado aí. E o padre da gente lá, que era muito ruim de canto. Então você combinava uma coisa com os meninos, o tom, ele abria a boca em outro. Então, na hora da missa, é aquele bando de zóio arregalado olhando pra gente, o padre cantando em outro tom, e você tinha que buscar fazer a transposição ali na hora, Uhum. ali, né, pra aquilo que o padre fazia, né? Então foi assim. Então, eu comecei aí com violão, com 14 anos, com 20 anos, né? Um pouco antes disso, já estava na faculdade, trabalhando no ramo de auditoria, fazia a USP, Então você não e começou como músico profissional. não. Você foi ser auditor. Aliás, naquela época era difícil, né? Pra engatilhar uma carreira musical, né? Acho que sempre foi, né? Nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. E na época, assim, viajando pela auditoria, viajando aí muito pelo interior, em fazendas das empresas, tal, aí eu conheci um pouco da música caipira, né? Da música, vim descobrir que existia um elemento aí, a tal da viola, né? Então eu Então você via não conhecia nada de música caipira? nada, nada. Nada. Eu sou de São Paulo, mas eu só sei que quando eu escutava Pena Branca e Chavantinho cantar, eu ficava emocionado. Porque tinha, né? Nas rádios tinha. Eu lembro quando eu era Tinha, criança. Eu tô 15 anos de diferença com você. Então, tinha. assim, na minha. Eu era pequeno, eu me lembro de ter 4, 5 anos. Eu ia passar o fim de semana na casa dos meus avós e meus avós ouviam a rádio AM, né? Rádio Eu já Capital, Rádio gostava de Globo. ouvir, mas não me ligava, né? Eu gostava de escutar, era a coisa mais gostosa. Minha nona tinha um rádio capelinha, então eu escutava, era acordado na base do Zé Bétio, né? Jogando água no gordo, aquela coisa toda lá, o burrinho relinchando, né? O Guerino lá chamando o tio Zé Bétio, né? Então era nessa base, né? Tinha os primos que tinham sítio na família, isso já era a família do meu pai, que é do interior de São Paulo, Casa Branca, perto ali de São João da Boa Uhum. Vista, perto ali de Poços de Caldas, né? Então, a parte da família ficou no meio do caminho, ali em Mogi Guaçu. Então, muitos finais de semana e praticamente todas as férias eram passadas ali,
no sítio Mogi Guaçu, e ali a gente já curtia assim essas músicas, a gente se ligava, estava bem ambientado, beira de rio, subindo em barco, ajudando o pescador, subindo em pé de manga, canavial, Beleza. era aquelas coisas, né? Mas eu não me ligava que existia aquela música caipira que rolava, era um pano de fundo Uhum, muito difuso. Eu não, depois quando eu fui me tocar, eu vi que eu conhecia tudo, conhecia, sabia cantar, sabia tanto ouvir, mas não era uma coisa assim que eu era ligado, não sabia nome de autor, nada, mas sabia cantar tudo, sabia uhum. todo esse panorama já estava já já eu já estava envolvido nisso e não me tocava, Aí você estranhou né? quando viu aquele violão de 10 cordas, assim? Você olhou e falou, pô, Exato, a mas primeira vez que eu vi violão, 10. foi numa missa. Foi numa missa. Um senhor que veio de uma outra comunidade. Eu falei, ué, que negócio bonito que ele toca. E era até uma viola dinâmica na época. Aquela que Uhum. tinha, tipo Deu aquela veco? nordestina, Del Vecchio, né? Dinâmica, né? E eu achei aquilo o máximo, né? Eu falei, nossa, uma hora eu vou aprender a tocar esse negócio aí, que é muito bonito. E é mágico, né? O som da viola é mágico. Quando bate, ele se destaca entre os outros violões tal. Aquele instrumento brilhava, né? O som daquilo lá. Então eu fiquei encantado. Aí com 20 anos de idade eu comprei uma Del Vecchio. Foi na Casa Manon, não sei se você lembra onde que era, né? 24 de maio, ali em São É, Paulo. depois ela mudou pra perto de casa aqui, porque lá na. Exatamente. Bem Depois mudou antes, pra né? Ibirapuera aqui, né? Ficou um tempão Exatamente. aqui. Não lembro quanto tempo faz que fechou, mas foi uma pena, porque eu ia bastante lá. Basicamente eram poucas lojas de música aqui. Você tinha a Casa Bevilacqua, que hoje é a Casa Amadeus. Você tinha a Manon na 24 de maio. Você tinha uma outra. Na verdade, a Amadeus era na Conselheiro Crispiniano, ali num predinho, e tinha uma outra perto do Largo do Arocho aí que importava as partituras aí. Também isso é uma coisa bem antiga, acho que você nem chegou a conhecer, né? Não, eu sou novinho. Então, eram poucas, né? Então, às vezes você precisava de uma partitura somente para o violão, né? Você importava, aí você precisava, esperava 2, 3 meses, ficava torcendo, né? Vinha lá marcado o número DM, era Deutschmark, né? Quer dizer, era marco alemão, você tinha que fazer. Às vezes vinha lá um e pouco, um marco, e não, ficava muito caro pra gente isso daí, né? Pagar isso daí na época, né? Então era tudo uma dificuldade danada, né? E a partir daí, quando eu comprei a viola, no instantinho essa viola virou um berimbau, porque ela empenou tudo. Era Não um tinha sacri... tensor, né? era um sacrifício, né? Manter afinado, tocar aquilo lá, o dedo enroscava de tão alto que era a escala. Mas não era Aí, dinâmica, né? Era uma simples. simples, a viola mais Simples viola simples. simples. Viola mais simples, né? E na época não tinha nada, não tinha método, não tinha livro, não tinha referência, não tinha nada. Você ficava meio que de ver as pessoas, né? Então o É, negócio era ver. essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Como é que Aham. era, né, nessa época, né? Meados. Isso é o que? Meados dos anos 80? Estamos Mais que ou ano aí, menos, mais ou por aí. menos? É, anos 80 e pouco, 85? 85, 86, E mais ou como é menos. que era o universo de Uhum. viola nessa época, assim, para quem tava, para alguém que estava começando né? Porque hoje a gente tem aí, né, a internet, a gente tem o Nossa, YouTube, né? hoje, Violeirada hoje, molecada vê tudo por vídeo, né? hoje Então, você tem né, eu acredito assim, né? Mudou muita coisa. Então, antes você tinha assim, se você acredito eu que se você fazia parte do interior, se você tinha aquela raiz, você morava num sítio, numa fazenda, ou mesmo numa localidade aí no interior assim, você via isso com certa constância. A gente, a porta era a televisão e a televisão que você tinha na televisão era a Inesita. Então você através da Inesita aí que você via, né? Foi a grande, digamos assim, o nosso canal aí que trazia o interior para dentro de casa, né? Então, o pouco que você via, ou quando você viajava, que é o que eu fazia, né? Às vezes viajava, às vezes encontrava algum violeiro aí, você tinha que esconder a unha, esconder a coisa que o pessoal não gostava de passar informação. Então, se você falava que você tocava, você falava, não, eu só preceio, eu não, eu gosto, eu não toco. coisa Né? maluca, né? Então eu já sabia tocar muita coisa no violão já, mas na viola tinha uma leve ideia, né? Assim,
E aí mas o bom é que você foi pegando direto, bebendo direto da fonte, Uhum. sempre de uma forma muito discreta, né? Porque não tinha como, se você já tinha percebido, me ensina não sei o que, a viola ia pro saco. Não tinha como, né? É muito comum isso daí. É fato, isso é fato. Né? E os Eu tive, instrumentos? eu tive alunos, né? Alunos assim que tinha avô antigo, assim, um dia um aluno, ele era até procurador, desculpa, promotor de justiça. Ele usava um chapéuzinho que nem esse seu aqui, vinha de terno, gravata, fazer aula aqui na sede. E um dia ele voltou cristiano, ele voltou chateado, tinha ido para Guaratinguetá, foi tocar a viola com o vô pegou e guardou a viola. E ele estava no começo de estudo. Ele falou, poxa, meu avô não quer tocar comigo? Eu falei, não, faz assim, porque uns 3 meses você senta na varanda, que você já estiver tocando, senta na varanda, começa a pontear. Diz que ele fez isso, daqui a pouco o velho veio com a viola. Vamos ferver, vamos tocar, né? Porque ele não queria compartilhar o aprendizado, né? Mas queria, depois que o neto já estava tocando, queria tocar junto, né? Então E é a assim. diferença dos instrumentos daquela época para os de hoje, assim, era muito grande? Como é que você vê a Eu diferença acho que os dos instrumentos instrumentos? que a gente tinha acesso, né? Eu vou te falar, eu era voltado a outro ramo, outra coisa. Então eu era uma pessoa muito simples nessa parte de música, né? Eu nem sabia que tinha luthier, que tinha gente que. Então eu comprava instrumento na loja. Né? E o que a loja fazia, né? Foi até a grande coisa que a gente conversou com o seu Zé Roberto Rosini, né? No começo, que ele veio procurar a gente. Eu falei assim, ó, faça um instrumento simples e muito bom. Tem que fazer um instrumento simples. Não se preocupe em fazer instrumento de maciço, aquela coisa cara, porque a hora que o aluno chegar nesse ponto, ele vai procurar um luthier. Sim. O que precisa é um instrumento na indústria bem feito, bom, um instrumento bom aí para dar continuidade, né? Para incentivar a pessoa a ter o acesso bom e o instrumento não ser um fator impeditivo, né? O Aliás, um grande instrumento era. abraço. Grande abraço pro seu Zé Roberto aí, Nossa, né? esse daí foi um grande, eu É o posso chefe, eu chamo dizer, ele de chefe. Quando eu vou o lá, eu chamo chefe, ele de né? chefe. É um grande benfeitor aí desde o momento que ele atendeu essa expectativa. Hoje, se você fecha os olhos, você pega um instrumento Rossini de alta categoria, um série concertista, você fecha os olhos e pega a linha mais simples na linha de produção, o tato que você tem, o contato é o mesmo. É o mesmo. Largura de braço, altura de corda, é o mesmo, É o que né? muda é a sonoridade por causa da caixa, Claro, do material, né? sem a Mas a dúvida. pegada, né? A Pegada é a pegada tá lá, mesma. é a mesma pegada, né? E justamente esse era o problema de antigamente, né? Então você pegava o instrumento antigo, né? Era um cabo de enxada, era uma coisa ruim, né? Era tudo, ele cooperava para que você não tocasse o instrumento, né? Não afinava, o som ruim, alto, empenava, né? Era o instrumento que eu tinha na época aí. Até certa feita apareceu na minha mão uma viola antiga, muito antiga, da Giannini, feita aí talvez na década de 20 ou de 30, baixinha, regulada, Cravelinha? cravelinha. Aí eu fui tocar naquela viola e eu me descobri violeiro. Eu falei, nossa, não é que esse trem é bom mesmo de tocar? Aí eu saí correndo atrás de viola boa na época. Aí eu fui comprar uma viola xadrez, fui lá para Catanduva. É a viola que aparece no teu livro? Não, aqui Não é aparece. ainda aquela lá? Que eu Não, lembro que quando eu conheci você, você usava, você tinha uma violinha xadrez. sim, Até um dia eu quis comprar aquela viola de você. essa passou pro Lucas, né? Foi Essa pro Luquinhas? foi pro Luquinhas, né? Essa passou para ele tem em casa lá com a primeira viola, né? Hoje, entre eu e o Luquinhas, a gente tem mais de 30 violas, né? E uma diferente da outra, um sabor diferente da outra aí, né? Mas, assim, foi interessante. Então, assim, aí que você vai se inteirar com o instrumento, vai procurar, aí você. Aí acontece toda aquela magia, né? Que você vai começando a entrar em contato com as pessoas. Conhecemos outro grande personagem nessa história, que foi o seu Giacomini, seu Antônio Giacomini, que esse partiu fora do combinado, que o dia que eu encontrar o velho, vou dar um pé na bunda dele, que eu falei, ó, você foi embora e não me avisou, foi assim, né, de repente?
Primeira coisa que né? você vai escutar vai ser aquela risada dele, né? É isso aí. Mas acho que eu ia avisar você, né? Esse faz É, falta. faz Saudade falta, dele, né? né? Saudade bastante, né? Foi até o Antônio Tessarim, grande luthier, que me avisou, falou, pô, você não sabe o que aconteceu, né? O seu Giacomini foi, né? Então foi super de repente, assim, né? Então, mas foi um grande também, uma pessoa que atendeu os anseios da gente aí, né? Em termos de produção de instrumento, tudo. Mas só voltando ao assunto, né? A gente não tinha nada, a gente tinha pouca coisa, né, Júnior, em termos de material, impresso. Na época era o material impresso, né, que mandava, né? Não tinha nada, a internet não estava tão. Não tinha nada divulgado ainda de internet, né? Cordas, YouTube o nem que vocês existia. usavam de corda naquela época? Quando você começou lá atrás, né? Que você comprou a tua Aham. primeira violinha, o que tinha de corda, assim, né? Acho que era Rouxinol que tinha, acho que era Rouxinol. Touro também, acho que tinha touro, né? Já tinha ouvido falar também de Touro, touro. tinha, não sei se tinha de viola, sei que tinha pro violão. Tinha até umas de nylon preta, touro, pro violão. Tinha touro sim nessa época aí, mas era do violão, não lembro da viola. A viola eu lembro mais da Rouxinol, é o que me tenho na Era a memória aí. única opção que tinha na época. Era, exatamente, era um pouco depois aparecia acho que canário, alguma coisa, canarinho, né? Acho que é Eu alguma acho que a coisa assim. canária é mais antiga, porque a canário ela aparece nos catálogos de 50, 60, porque Ah, eu quando eu é? tava, quando eu tava terminando a faculdade, que eu fui fazer o TCC, Uhum, hoje eu sou endosser de corda da Janine também, então eu tenho acesso, né, eu tenho bastante acesso ao escritório deles, né? Não que eu bata ponto lá, mas quando eu preciso eu consigo ir lá tudo. E quando eu tava terminando o meu TCC, eu estava pesquisando sobre o tipo de viola que eu uso hoje, que é essas violas de 12 cordas com 6 pares, né? Então eu uhum. estava imerso nessa pesquisa. E no site da Janine tem, né, uma parte que eles têm lá sobre os catálogos antigos. Então você tem os instrumentos, né? E Você você quer tem pesquisar uma época, um canário. catálogo de época, tal, você vai lá e pesquisa. Uhum. Só que eles têm os catálogos lá, os catálogos estão lá no papel, né? E eu fui, desculpa, eu fui lá para ver os catálogos. Então, não aparece isso no site. No site só aparecem os instrumentos. Mas nos catálogos apareciam as cordas. E o jogo da Canário já existia em 50. Olha. Já existia. Tanto que tinha para 10 cordas, tinha um jogo normal para 10 cordas, viola de 10 cordas. E para minha surpresa tinha um jogo de 12, porque a Janine fabricava, na década de 50, uma viola chamada de viola portuguesa, que era Olha. 6 pares. Era pequenininha, eu tenho ela. Hoje eu sou feliz proprietário de uma 1950. Ela é pequenininha, escalinha de 54, assim, bem pequena. E tinha um jogo de corda para ela. E era canário. Então canário já era bem antiga também. Canário Antiga, já né? tinha na década de 80, já tinha. Então, na época a gente se preocupava mais em pegar os toques, né, dos violeiros, Uhum. né, aprender o que é um cateretê, um cururu, uma querumana, uma toada, ver direitinho, aprender. Às vezes você viajava aí para tinha um senhor lá em Gonçalves lá que ele tocava às 17 horas todo dia. 17 horas, metodicamente. Você chegava lá, tinha que tomar um café dele lá, um café fraco lá, um café caboclo, aquele que você enxerga o caboclo do outro lado do copo, Café acabou. né? Boa. E aí, Água suja, né? água suja, aí você esperava o horário lá, 17 horas ele tocava lá, tinha os toques dele, então. Você toca? Não, não toco não, só preceio. Só apreciei, Sempre, sou só sempre, apreciador. sempre, Mas sempre o zoião assim. tava desse tamanho, né? Parecia Nossa, aquele ator né? da Globo lá que o. Exatamente. Então, caderninho de nota atrás da casa, lá no corredor, para anotar a célula rítmica, essas coisas assim, né? Então você ia roubando um pouquinho da arte do povo aí para poder para poder se municiar E disso quando você daí, começou né? a trabalhar com viola? Quando você começou a ver que viola, de repente, podia ser o teu caminho, assim, falou, opa, aqui tem, né? Quando você começou a enxergar a viola de uma outra forma. Ah, então, isso daí foi acho que a vida é cheia, cercada desses momentos mágicos aí. Então, assim, uma vez eu estava aqui, eu estava morando em Mogi das Cruzes, já tava com essa violinha da Giannini muito boa, antiga aí. Aí, Afinava, essa viola afinava. Porque eu tenho uma afinava. dessa de cravelinha, mas, bicho, a afinação é.
Afina sim, afinava sim. Melhor Afinal, que o meu berimbau lá era, tranquilamente. E aí o que aconteceu? Aí chegou na. Eu tava aqui em São Paulo, entrei numa. Eu vim no banco aqui, sabe, minha agência é aqui, na Penha, e eu fui levado a subir a escada de uma escola de música. Eu nem sei, essa escola de música nem existe hoje. Mas eu fui levado a subir a escada, eu não sei por quê. Eu falei, por que eu tô subindo aqui? Eu não sei que eu tô subindo aqui. Aí a moça da recepção, que eu não sabia, era a dona da escola, falou, pois não. Eu falei, você tá precisando de professor de música? Que eu sempre dei aula, nunca parei de dar aula de violão, nada. Nunca tinha dado aula de viola. Aí ela falou assim, aula do que você dá? Aí eu peguei e falei, viola. Ela falou, mas qual? Viola de orquestra, viola caipira? Eu falei, não, viola de 10 cordas. Ela deu um pulo pra trás, falou um palavrão, falou, puta que pariu. É, faz 3 anos que eu procuro, mostrou um jornal, aquele primeira mão. uhum. Fazia 3 anos que ela punha anúncio de professor, nunca tinha vindo um professor. Mas assim, do nada, você Do resolveu nada, do do nada. Eu não nada. entendo isso até hoje, do nada. Como eu falei, são esses momentos mágicos aí, do nada. Aí ela pegou, falou assim: "Você dá aula pra mim aqui? Você quer vir dar aula?" Eu falei: "Olha, eu tenho, só que eu sei tocar. Eu preciso bolar um material assim, tal. Se ela me dá uma semana, 2 semanas, eu consigo dar aula assim. Se o pessoal fazer um compêndio que não tem nada no mercado aí, né?" Uhum. Aí eu comecei a compilar. Aí quando eu falei isso para uma colega, que você bem conhece a colega, a Sandrinha, eu nem sabia que a Sandrinha tinha escola. Ela falou: "Não, você vai vir dar aula não lá, você vai vir dar aula na minha escola aqui." E eu Isso aí fui foi dar aula. quando? Ano mais ou menos. Você Putz, lembra? isso daí não lembro, Júnior. Eu acho que daí deve ter sido, acho que 96, 96, acho que 96 por aí. 96 mais ou menos. Aí eu peguei, fui. Aí eu reuni esse material, foi ficando bom. Esse material que eu fui reunindo, compilando, transcrevendo. Antes você queria tocar uma música, você tinha que escutar um disco, uma fita e transcrever as cifras, não tinha? Principalmente para música caipira, você não tinha nada. Uhum. Nada, absoluto. Você queria tocar o Chico Mineiro, você tinha que escutar, escrever, passar as cifras, corrigir, né? Escrever a partitura do. Quando eu comecei a escrever partitura das introduções e tal, eu vi que ninguém violeiro não queria nem saber de partitura, não lia partitura, tal. Eu falei, bom, então vamos fazer alguma coisa que possa introduzir esse violeiro nisso daí. E aí foi aí que meu primeiro livro surgiu, né? Porque foi começando a ficar bom, eu levei na Vitale, De o capinha pessoal da dourada, né? o pessoal da Vitale gostou, né? A Vitale tinha um livro de viola na época, e eu comprei, mas tava o que eu sabia de viola, eu comecei e falei, nossa, mas tem umas coisas esquisitas aqui. E eu avisei, falei, olha, eu tenho um livro aqui, eu comecei a dar uma olhadinha aqui no seu livro, tem umas coisinhas aqui, né, que eu acho que tá destoando um pouquinho e tal. Fui bem humilde assim em falar. Aí o maestro falou assim, ah, tem umas coisinhas? Eu falei, tem umas coisinhas. Ele falou, cara, tá tudo errado isso aqui. Nós estamos recolhendo do mercado. Estamos recolhendo. Traz o seu aqui, deixa eu dar uma olhada, né? Aí quando eles viram, eles gostaram. O outro, quando eu fui lá, quando ficou pronto, eu levei o meu, algumas semanas depois eu levei. Eles tinham tirado. Eu fui numa quinta-feira, eu me lembro. Na quarta-feira eles tinham recolhido e picado esses livros, tinham guilhotinado todos os exemplares, né? Fizeram um laudo lá para juntamente com o autor, tal, né? O autor não tocava viola. Nossa, que Ele judiação. era um, nem lembro quem que era o autor. Era um cara meio picareta, assim, sabe? Assim, queria vender, né? E foi até engraçado, assim, que eles falaram, quando tava guilhotinando, ele falou, olha, não é por nada não, mas eu tô fazendo um livro de flauta doce aqui, que é um negócio, vocês não querem, tava oferecendo até um livro de flauta doce, o pessoal da Vitale, né? Estavam tirando, porque nunca tinha acontecido isso, tirar um livro de circulação e ser guilhotinado, né, assim, Imagina o e, prejuízo, né? mas, tipo, porque alguns tinham sido vendidos, né, então alguém ficou com esses livros, né.
Então, o negócio de livro de viola era uma coisa meio que recente, era uma coisa nova. O Correia tinha alguma coisa aí, era uma tese, né, que ele tinha feito na Universidade de Brasília. Depois a gente teve contato com isso aí, depois tive contato com ele. Mas foi assim, né? Foi meio na unha, né? Foi meio que batalhando assim, tirando leite de pedra, né? Porque aquela escola formal não tinha, né? Aquela escola formal Uhum. de viola não tinha, né? Tanto que quando eu assumi lá o LM, né? O professor de viola tinha sumido, literalmente sumido. Sumido mesmo, assim. Tinha, ninguém sabe, ninguém viu. Então foi até meio vergonhoso, assim, quando solicitaram minha presença lá, fui em entrevista com o maestro lá. Na época o coordenador era um pianista, era o Paulo Gazaneu. O Paulo falou: olha, a gente não sabe quem são os alunos, se tocam, se não tocam. O professor simplesmente tomou Doril e sumiu. Né? Não deixou livro, não deixou anotação, não deixou nada. Né? Então eu peguei o Coisa curso lá maluca. assim, bem desestruturado. O pessoal não tocava um cururu, não tocavam nada, sabe? Assim, tava bem zoado mesmo. Aí a gente foi organizando na ULM lá, né? Então, nessa época eu já dava aula aqui na Sandrinha, aqui na Pitch Band, que não sei se você sabe, fechou. Infelizmente deu uma dor no coração muito grande quando eu vi esse negócio da pandemia aí, acho que o pessoal não suportou segurar a escola aí, a gente indicava muito aluno lá para violão, para outras coisas assim que vinham procurar a gente aqui. E aí o que aconteceu, né? Aí eu comecei a juntar os alunos das várias escolas, então tinha a Pitch Band, tinha o LM, tinha a Escola de Comunicação e Artes do Senac, que eu dava aula de viola também. Senac Lapa, que foi onde eu conheci Senac você. Lapa, exatamente. E isso, tenho as fotos, viu, ainda daquela época lá. E aí o que aconteceu? A gente começou a fazer a prática de conjunto, né? A orquestra começou de uma forma bem despretensiosa. Então começou como uma Bem prática de conjunto mesmo, né? prática Até de ia falar, ia conjunto. entrar no mérito da orquestra, né? Sim. Você é bastante conhecido por esse trabalho em orquestra, né? E eu acho um trabalho maravilhoso. Eu posso dizer até como alguém que passou por esse processo, como um aluno, como um aprendiz, né? Que essa junção da orquestra, essa troca de figurinhas, né? Você botar dentro de uma sala 30, 40 pessoas ali que estão trocando figurinhas entre si, né? Então sempre tem aquele antes do ensaio, né? O pessoal fica batendo viola, fica conversando, aí um olha o outro, vê a, né? E era uma coisa até que eu achava muito bonita isso, que eu não vejo acontecer hoje, né? Porque hoje a garotada, né, a gente tem, né, as aulas, tem os professores que dão aula, a gente ainda Uhum. consegue, né, tá conseguindo ainda Sim. seguir com força, mas a molecada hoje tem o YouTube, né, como Referência, né? referência, né? Exato. Então, a gente uma coisa que era muito bonita que eu via naquela época, por exemplo, você via, cada um batia pagode de um jeito, era muito bonito. Você Sim. ia lá e via o seu Mero batia pagode de um jeitinho diferente. Aí ia no Uma, outro lá, o outro batia um uma pagode. O riqueza, pagode mais né? bonito que eu vi na minha vida era o do seu Mero. Nunca vi alguém bater Uhum. pagode de um É jeito tão legal, bonito como né? ele batia, porque não era batido, né? O pagode dele era dedilhado, era Dedilhado, totalmente né? diferente dos outros. E era É, lindo. Eu achava lindo aquele pagode. a viola E era uma pertence coisa. ao povo, né? É interessante isso. A arte da viola pertence a esse povo aí, né? E era uma coisa Você... que eu achava muito bacana, porque dentro daquela sala tinha um universo gigantesco de coisas para aprender, para ouvir, para ver, Sim, né? E hoje, quando você vê a molecada tocando, é tudo igual, tudo, né? sim, Você vê o pessoal batendo pagode, é tudo do mesmo jeito, aquela coisa quadrada, sempre da mesma forma, tudo imitando o mesmo. Você sabe que o cara tá imitando o mesmo músico, né? Então, sim, se perdeu um pouco isso, né? Então, eu falo sim, como quem passou por essa experiência, né? Dessa socialização, né? Dessa reunião, de aglomeração do bem, vamos dizer assim, né? E isso eu acho extremamente importante para quem está aprendendo, né? Ter contato com outros músicos, ver, trocar figurinha, né? Fala um pouquinho da orquestra, como é que foi, né? Começou agora que a gente está entrando aí na parte da história da orquestra, né? Como foi esse começo da orquestra?
E a inspiração tua para fazer orquestra foi isso? Foi uma prática de conjunto? Ou vinha já desde lá de trás que você tinha trabalhado já com conjunto? Você tinha já. Eu acho que a gente, quando percebeu a coisa, o negócio, o circo já estava armado, na verdade, né? Não foi nada pretensioso, pelo contrário, foi despretensioso. Então a gente começou, você bem acompanhou isso daí, essas Não práticas de tinha. Entrei na conjunto, época que não tinha nem uniforme ainda. né? Não tinha nem aquele colete ainda. Era só. Exatamente, né? Então é Ensaiava assim, aquele distribuidora de botijão e um monte de velho isso. fumando no lado dos botijão lá. Ficava com os olhos desse tamanho, assim, ó. A, a linguiça, a churrasqueira comendo, né? Do A lado do linguiça botijão. Do lado do do lado do botijão. botijão, da outra churrasqueira estourando as linguiças ali, né? E assim, ó. É, Não passava uma agulha. exatamente, né? Então a gente não tinha nem o quartel-general da gente aqui, né? Então assim era bem simples, ora na casa de um, ora no depósito de gás lá do cowboy, do seu Ricardo, Do né? Na cowboy, né? penha, Era do cowboy lá, é, né? do pai dele, do seu Ricardo, né? E ora no salão de festas da casa do Marcos, ora no próprio terraço lá do seu Homero, né? Então, assim, aliás, hoje é dia 28/10, amanhã tá fazendo 23 anos a orquestra, dia 29, Parabéns, que né? legal isso. Então, assim, era bem mambembe, né? E a primeira apresentação da orquestra foi assim, né? Não, nem orquestra, né? Era aquela turminha que vinha reunir. Um dia alguém falou: olha, lá num pesqueiro, lá em Arujá, né? No pesqueiro Tambaqui, que era do Pedro de Alcântara, que tinha um programa na Rádio Tupi. Tem um palco lá que dá para subir lá, uma vez por mês dá para subir. Quem quer sobe lá e canta alguma coisa. Nós somos em 7, 8 pessoas lá a primeira vez lá. E só que por conta desses ensaios frequentes que a gente era um grupo bem organizado. Que violeiro naquela época, né, ainda boa parte continua, era aquela bagunça, né? É Uhum. cara que não afina a viola, tira do saco, já sai tocando, despluga antes do cara mutar a mesa, aquela coisa toda que você já presenciou. Então, e a gente era um grupo já organizado, que afinava todas as violas, tinha hora de começar, no meio, as introduções, hora de terminar, quem cantava, cantava, quem solava, solava. Então, já era uma coisa simples, mas já era muito bem diferenciada. Uhum. E aí, e a partir de repente, a gente estava o mês inteiro ensaiando para ir tocar nesse pesqueiro, né? Tocar, ter 5 minutos de fama nesse pesqueiro aí, mostrar o que a gente fazia, né? E aí começou a aparecer oportunidades, né? Assim, de simplesmente de tocar, né? Então era, como é que fala? Aniversário de cachorro, batizado de boneca. Então a gente começou a participar desses grandes eventos aí e, e a coisa foi crescendo, foi se tornando cada vez mais complexo. O pessoal da ULM lá, como tinha algumas. A diretora da ULM na época, a professora Akiko Oyafusa, era do interior, de Guararapes, gostava muito das apresentações nossas, começou a mandar os alunos nossos de viola, a gente viajar aí para tocar por aí, né? E foi muito interessante. A primeira vez que a gente tocou plugado, né, em cima de um palco, foi na cidade de Itapira, né? Foi muito interessante, porque era a inauguração de uma praça lá, e o cara veio com um cabo, uns 2, 3 cabos na mão, esses cabos de P10. Uhum. Eu falei, e agora? O que a gente vai fazer com isso aqui? Né? Aí, então, plugou a minha, plugou a de um outro fulano, plugou a mais não sei o que, e saímos tocando viola plugada aí, sem equalizar, sem nada, do jeito que foi. Nunca tinha visto, nunca tinha plugado uma viola, né? A gente tinha, a experiência era simplesmente didática, né? Assim, de ensinar a tocar viola. Agora, toda essa parte mesmo aí de amplificação, né? Coisa. Olha, a gente aprendeu de uma maneira muito simples, muito humilde aí no palco, né? A gente aprendeu na lida, no palco, sendo orientado aí pelos profissionais da área aí, pelos irmãozinhos técnicos de som.
e assim por diante aí, que a gente deve grande parte do sucesso da gente aí a esse povo maravilhoso aí, que esse pessoal, os técnicos de som. A gente aprendeu tanto, porque a gente ensinou eles e eles ensinaram a gente, né? A passar tanta coisa aí, né? Hoje a gente já tem digamos assim, uma escola formada aí a respeito aí de toda a parte de passagem de som para o GARD, tem CDs, DVDs gravados aí, tudo com base nessas experiências, fora as performances de palco aí, né? E Então, vinte e antes três anos depois, quantos integrantes hoje tem orquestra? a gente tem mais de 50, sempre girou um número mais de 50, né, na orquestra aí, sempre alternou aí em 48, 50, 54, 60, sempre mais ou menos girou em torno desse número aí, né, de E idades variadas. como é que é lidar? Porque assim, quando você toca com uma banda, por exemplo, né, é difícil, né, você lidar com, né, com as pessoas, né? Você Sim, toca com uma banda, por exemplo, os Beatles eram quatro. E não aham, deu, né, deu um certo até um certo ponto e parou. Tem banda até com menos gente que também. Como é que isso é uma coisa acho que interessante para quem estiver ouvindo. Tentar imaginar como é lidar com 50 pessoas, ou seja, você tem um grupo que toca com mais 50 pessoas com você, né? Claro, você é o cara que coordena, você é o cabeça, tudo, né? Mas como que é fazer né, você tem que fazer o papel de psicólogo. Eu falo porque eu já tive orquestra, ou seja, eu sei bem como é que é. Não igual a tua, porque a minha era menor, mas eu tenho uma real noção, mais ou menos, do perrengue. Ou seja, uhum, você faz papel de psicólogo, você faz papel de pai, você faz. Como que é aham. isso para você? Não, é tranquilo, né? Eu acho assim que a gente, acima de tudo, né? É, a gente, eu acho que tem certas coisas que acontecem durante a vida da gente e depois só num período aí que você vai servir para, você vai saber para que serviu tudo aquilo, né? Certos cursos que você fez, certos certos filmes que você assistiu, né? Então, para todos eu recomendo um filme do Mel Gibson chamado assim Somos Todos Heróis, né? Em que ele faz um capitão de uma cidade, um sargento, capitão, não sei, de uma cidade do interior norte-americana e o pessoal tá indo pro Vietnã. E ele fala assim: eu vou ser o primeiro que eu vou pisar lá. E eu vou ser o último a tirar o pé dessa terra que a gente vai. E o quem for comigo, eu vou trazer todos. Nem que sejam vivos, nem que sejam num caixão. Mas não vai ficar ninguém para trás, né? Então, assim, quando você está na frente de um grupo, você tem que dar o exemplo, né? Então, se tiver que carregar caixa, eu carrego. Se tiver que esticar fio, quem arruma as cadeiras sou eu. Quem puxa os fios sou eu também. Quem quiser me ajudar, que venha me ajudar. Eu nunca cobro isso de ninguém. Então, só que nesse meio, os proativos, as pessoas que, digamos assim, os imediatos, eles se apresentam. É interessante isso, Uhum. sabe? Aquela pessoa que não vai passar de um rally soldado vai estar disfarçando para não fazer um trabalho, né? Uma coisa que seja pertinente à área, porque você aprende tanto fazendo isso, é ali que você vai trocar ideia com o cara do som, com o montador, com o cara do palco, né? Então, assim, é uma riqueza, é uma oportunidade muito grande que a gente tem de fazer aquele trabalho que às vezes está no bastidor, o cara da iluminação, né? Então, e a coisa vai ficar da tua cara, do teu jeito, né? Então, assim, a gente, primeira coisa, né, é o exemplo, né? É o comportamento que a gente tem, né? Eu nunca mando ninguém fazer nada. Eu nunca falo, ó, fulano, vem cá, faz isso pra mim. Não, eu vou lá fazer. Se alguém certamente vai ter as pessoas, os parceiros já estão ali se apresentando para fazer. Então é assim, né? Então eu acho que leva um pouco da filosofia oriental, né? Então eu pratiquei durante muitos anos Aikido, é uma arte marcial japonesa muito tradicional em que você tem respeito ao mais antigo, o mais velho. Então a garotada que está lá, tem uma senhora carregando uma viola, fala, ó, você vai deixar aquela senhora levar a viola dela ali, subir no ônibus, você não vai ajudar a mulher a descer do ônibus, você não vai ajudar a subir, você não vai buscar as coisas dela, você não vai ajudar a levar para o hotel, você não vai buscar lá no quarto, sabe? Então você vai formando, então você
você molda, você forja também as personalidades, Uhum. você forja aquelas pessoas, digamos assim, né? Porque hoje a gente está numa cultura muito vira-lata, né? Muito vagabunda, né? Então, em que a pessoa, principalmente a garotada, só olha para o umbigo, né? Então, o centro de convergência do universo fica sendo um umbigo, né? É. E ali a pessoa perde tanto em levantar os olhos, né? Perde tanto em não olhar em volta, né? Então, na verdade, ali a gente acaba, digamos assim, tendo a dureza de um batalhão especial, né? E a docilidade de um grupo de um grupo mariano, de um grupo de senhoras marianas, né? Digamos assim, né? De reza, né? Então é isso que é preciso. Qual a faixa etária da orquestra hoje? Assim, Hoje ela tem varia. gente. Varia. Tem um menino de 15, tem senhora de quase 80, Que beleza. né? É bem variado, né? E sobre esse. Hoje em dia, eu gosto muito do perfil daquele profissional que vem fazer viola como um hobby. Eu gosto muito desse perfil, principalmente que tenha outras habilidades, né? Então, do engenheiro, um dentista, um advogado, um policial que vem integrar o grupo. Eu gosto muito desse perfil, que ele vem somar muito com aquela disciplina, né, que ele tem no trabalho, Uhum. né? Que disciplina num grupo é fundamental. Mas eu, como eu falei, é uma disciplina suave, né? É uma disciplina que se você não levantar os olhos, você vai passar vergonha. Você vai ver alguém vindo ajudar você a pegar a tua bagagem, a tua mala, né? Se você esquece alguma coisa, alguém vai tirar da cartola e vai colocar na tua frente para você um cabo, uma dedeira, sei lá. E qual a expectativa assim que você vê neles assim? Você tem aqueles que querem trabalhar com a viola ou tem aqueles que querem só a viola por diversão? Sim. Como é que é isso lá? Então, você não pode fazer bico de engenheiro, você não pode fazer bico de advogado, você não pode fazer bico de médico. Assim como você não pode fazer bico de pedreiro, né? O bico de encanador, bico de taxista. Então, para você trabalhar com algo, né, você tem que ser profissional. Aqui, mesmo você tendo aqui como hobby, aqui o esquema ele é profissional. Então você tem as mesmas cobranças de um músico profissional. O que eu acho muito Então, bacana, né? Porque você dá sim, oportunidade para a pessoa, mesmo ela sendo amadora, de entender como é que sim, funciona o por trás, sim. né, do Não, palco, né? porque o cliente, eu falo assim, ó, o cliente, ele vai olhar, quando vê você tocar, eu quero que ele pense assim, fala, poxa, também o cara toca assim porque ele só faz isso o dia inteiro. Eu quero que o cliente pense assim, que ele Uhum. vendo meus músicos tocar, falar, eles tocam assim porque toca o dia inteiro, não faz nada na vida, só toca. E na verdade o músico acabou de chegar, acabou Do de pendurar serviço, né? acabou de pendurar a gravata dele, o paletó lá, botou o chapéu, o colete e tá sentado num evento corporativo, né? Que muito já aconteceu de alguns colegas, né? Às vezes trabalham numa outra empresa, encontrar o cara de violeiro fantasiado de violeiro tocando lá num evento de um concorrente lá. É muito comum isso daí, né? Eu acho muito bacana esse lance também, além né, daquilo que a gente falou, né, da socialização, né, de você trocar figurinha com outros músicos, é o fato da orquestra ser a primeira oportunidade, às vezes, do músico de conhecer como é a rotina mesmo, né, de trabalho do músico, né? Ou seja, as viagens, o palco, como lidar em cima do palco, como lidar com o público, né? Os ensaios, né? A rotina. Eu acho isso muito importante. Eu acho que é uma É. outra função muito bacana da orquestra, principalmente para essa violeirada que está começando, né? O Uhum. pessoal novo que está chegando, né? Entender como funciona, né? Claro que quando depois você começa a fazer isso sozinho é outros 500, né? Sim, Existe uma diferença grande. Mas é um primeiro sim. contato. Isso é. Eu já tive assim, já pessoas aí como, por exemplo, a Mariângela Zan já me ligou exclusivamente para agradecer os violeiros que foram trabalhar com ela, que hoje fazem parte, que já fizeram parte do time dela, por conta da disciplina, por conta da organização, por conta do profissionalismo. É aquele cara que você marca um horário, o cara tá meia hora antes, tá uma hora antes. Você entendeu?
e não é aquele músico que te deixa com o coração na mão, ai meu Uhum. Deus, sabe, vai vir, não vai, o cara, liga, é Horrível hoje, é isso. hoje, é hoje, É meu, horrível isso. tô indo agora, você entendeu? Eu E- sou desses que chegam uma hora antes também. Eu não É, consigo chegar em cima da hora, chegar atrasado. Eu sinto vergonha, eu não gosto. sim, né? Eu Então, entendo bem essa cabeça aí. e isso não só músicos, né? Porque às vezes tem muito profissional liberal que toca com a gente, tem dentistas, né? Tem médicos tal, e às vezes o cara não conseguiu vivenciar, por exemplo, uma experiência de atuar num grupo. O que é trabalhar num grupo, sair num grupo de pessoas aí de 40, 30, 50, 10, 15 que seja, e tá aquilo de uma forma harmônica, via acordar junto, tomar café junto, almoçar junto, entrar num transporte junto. Você não tá mais sozinho, você ali, você é um corpo só, né? Você não é só o palco, né? Então foi até uma coisa legal que aconteceu com a gente quando a gente esteve em Portugal, ficou 22 dias lá com 29 pessoas tocando em Portugal. E no último dia, na hora da despedida, né, como diz as modas aí, na hora da despedida, o produtor lá de Coimbra lá, né, chamou a gente no saguão do hotel, que queria conversar com vocês. Falei, ixi, que será que vai, né, vai, que ele vai falar, né? Aí ele foi justamente, né, ele falou assim, olha, ele falou assim, quando eu vi chegar aqui do Brasil, crianças, né, tinha foi criança ali de 10 anos com a gente, que foi até com os pais, foi criança, que o pai tocava na orquestra. Então foi criança de 10 anos, foi senhoras de 70, quase 80 anos, foi garotada aí de 18, 19, de 20, de 30. Ela falou assim, um grupo heterogêneo que mistura criança, adolescente, jovem, sênior, adulto, idoso, tudo junto. Ele falou assim: eu vou perder os cabelos. Brasileiros ainda, ele falou isso, brasileiros ainda. Ele falou: olha, vocês acordam junto, vocês tomam um café junto, vocês andam junto, entram no ônibus juntos, saem junto, almoçam junto, caminham juntos. Quando eu peço algo, em menos de 5 minutos estão todos posicionados. Ele falou: poxa, ele falou assim: vocês estão não só tecnicamente preparados como socialmente para ir para qualquer lugar do mundo. Então isso foi um presente muito grande que foi um recadinho que ele deu para a gente no último dia de Portugal, né, a caminho do aeroporto, né, no saguão do hotel, antes de tomar o ônibus para o aeroporto. Então ele deu esse recado para a gente. Então assim é um aprendizado, é uma escola, né? A Paulistana é uma escola de vida aí que prepara músicos, né, para atuar mesmo no mercado, porque, como você falou, não é só complicado dirigir grupo grande, é você se sentir um trânsito suave dentro de um grupo grande também. E hoje, nossa, é um clima muito legal, um clima de amizade, um clima de cooperação, né? Se você solicita, puxa, eu esqueci né? Vai ser muito difícil esquecer um cabo, né? Por conta da disciplina, né? O pessoal faz checklist, cara, mas é muito raro isso acontecer. Mas se acontecer, vai ter alguém que trouxe um e vai te oferecer, né? Não vai quebrar corda durante o evento. Eu não me lembro de evento de alguém quebrar corda, 50 músicos quebrar uma só corda. Por quê? Por causa da disciplina. Você tem, se você vai fazer um evento importante, aliás, todos são importantes, mas dependendo aonde você vai fazer, o teu equipamento tem que estar checado, tuas cordas trocadas há pelo menos 4 dias antes. Ninguém troca a corda de véspera porque não vai afinar. Então, assim, você tem uma série de detalhes ao qual você é orientado, tal, né? Eu nunca vi corda do Lucas em 23 anos, eu nunca vi corda do Lucas arrebentar durante show. Nunca vi. Você entendeu? E nunca vou ver, porque isso não vai acontecer, né, entendeu? Por conta da disciplina. A pessoa, vai tocar na Sala São Paulo, vai tocar em tal lugar, vai tocar num cliente e tal. Não tem espaço para arrebentar a corda. Você entendeu? Pode cair o teto do ambiente, né? Mas a corda não vai estourar ali. Que depender da gente não vai acontecer, Uma né? história. Não estoura, porque a gente tem preparo para isso, tem disciplina para isso aí. Uma questão que eu vou
E, e é isso, né? Uma questão que Assim, eu vou pôr para encerrar aqui, pra gente. Eu vi esses dias um vídeo de vocês tocando Michael Jackson. Que legal. Então é, a questão é essa, assim, a orquestra, vocês fazem um repertório raiz, mas tem espaço também para um repertório mais aberto, um repertório mais. Como é que é isso para vocês? É tranquilo? o que acontece é o seguinte, né? Cada orquestra, cada corporação hoje em dia tem, você sabe, né? Tem muitas orquestras. Isso daí, esse meio das orquestras de viola, talvez hoje seja o meio mais democrático que você tem para aprender o instrumento, e socialmente democrático também. Ali tem o doutor, né, da faculdade, junto com o pedreiro, com o agricultor, com o taxista, né? É muito legal essa convivência. Ali é todo mundo igual. E, e assim, a gente. Isso está espalhado na maioria dos estados aí, né? São Paulo é um estado que tem. Um aluno um dia fez uma pesquisa também de TCC, tinha mais de 200 orquestras de viola espalhadas no estado de São Paulo. E cada uma tem uma função. Então, umas aí estão naquelas de você fazer o resgate do instrumento dentro da sua região, né, de você fazer florescer outra vez o instrumento, né? Umas vieram substituir aquela fanfarra, aquelas fanfarras que a prefeitura tinha o gasto, né, de manter lá, comprar o trompete, o trombone, o saxofone, a percussão. Hoje você tem as orquestras de viola que cada um tem a sua, é só dar o espaço lá, né, ajeitar para um professor lá, um regente lá, ele dá jeito de representar a cidade da melhor forma. É barato até você fazer uma orquestra de viola dentro do seu município. E o que acontece? O perfil da paulistana, a missão nossa é formar público. É formar público para viola caipira. A verdade é essa. Então, e nessa função de formar público, a gente é obrigado a tocar de tudo. Então a gente começa com Michael Jackson e emenda no Caminheiro, que é a música raiz. A gente começa tocando The Eye of Tiger, né, que é daquela música do Rock, o Lutador, emenda com Chora Viola, do Tião Carreiro, né? A gente toca Eleanor Rigby junta com Majestade Sabiá, E o mais legal de né? tudo isso, né, é que você traz um público novo para a viola que jamais imaginaria ver uma É, viola é, tocando um é o repertório processo desse, que né? a gente chama que é o processo de sedução. Né? A gente faz um processo de sedução, principalmente da garotada, numa pessoa que aprecia a música, né? Uma pessoa que aprecia a música e por motivo de ignorância, não de ignorância de burrice, de ignorar, desconhecer, né? Com todo respeito aí, pensa que a viola tá fadada a tocar só um tipo de música. Não. O que a gente gosta de tocar é os pagodes do Tião Carreiro, isso não tem a dúvida. Que quem toca viola quer tocar os pagodão, né? Quer tocar os cateretês, quer tocar o Tunico Tinoco, mas a gente mostra e traz essa pessoa para esse mundo, né? A gente compara a viola como se fosse um vinho tinto, encorpado, um negócio bem forte, né? A nossa música raiz. Então eu ofereço primeiro aquele vinho docinho, frisante, tal, que a pessoa está acostumada. Ao pouco ela vai se acostumando, acostumando, daqui a pouco tá todo mundo de bigode tocando um tiãozão lá, tocando um pagode, um cateretê, uma coisa bruta ali, e a pessoa tá apreciando, mas ela foi trazida aí através desses outros tipos de música aí que ela faz escutar aí, seja música erudita, seja música o pop, seja o rock, né? Então muitas das músicas no palco a gente faz isso, a gente introduz, ainda mais com a grandiosidade da orquestra, que tem percussão, tem bateria, tudo enche, né? Fica parecendo uma coisa, enche o som, enche o ambiente, né? E aí de repente você executa aquela música tradicional, a pessoa é trazida. Quando ela vê, ela tá naquela praia que a gente gostaria que ela tivesse. E é como o Né? Essa próprio é a Tião função. falava, né? Música só tem dois tipos, né? A Dois boa tipos. e a ruim, O, o boa e a ruim. Tião, né? Sivuca, falava sempre isso aí. Né? Dois tipos. Olha, Rui, maravilha de conversa. Espero que o pessoal tenha gostado muito aí. É muito ensinamento, muita experiência, né? Volto a repetir que é um prazerzaço estar hoje batendo papo contigo aqui, trocando essa figurinha, né? Fazia tempo que eu Prazer é queria nosso. bater papo contigo.
E espero que o pessoal tenha gostado do papo. Ela espero não, tenho certeza que o pessoal gostou bastante do assunto. Acho que é um assunto muito bacana, falar sobre as orquestras, que eu acho que é tão importante, né, nesse desenvolvimento da viola, Sim, principalmente dos últimos 20 anos. Né, as orquestras, de uma certa forma, têm uma parcela de responsabilidade. Não vou falar culpa, porque culpa às vezes dá a impressão que é uma palavra é uma falta, né? ruim, né? Aham. Mas tem uma responsabilidade muito grande, né? No que é a viola hoje, né? Nessa retomada, não, que a gente tem na viola, né? Eu lembro quando eu comecei, a coisa já estava engrenando, mas ainda era, né? Ainda era pequenininho quando eu comecei, né? Eu comecei há 20 anos, você, né, tem mais tempo, bem mais tempo que eu. No teu tempo era menos ainda, né? E o que eu posso comparar nesses 20 anos, né, como a coisa cresceu, né? O que a gente tem hoje de grandes luthiers, como os instrumentos melhoraram, né, de 20 anos para Nossa, cá, né? A material execução do violeiro, disponibilizado, né? né? A Você execução, pega, você material pega, disponibilizado, né? sim, você pega a execução de viola, né? Como os violeiros Sim, evoluíram, né? Hoje a gente tem verdadeiros ETs tocando viola. tem, tem. Não vou falar nome para não correr Molecada o risco de. tá Mas impossível, é impressionante. Você vê a né? qualidade técnica que essa Técnica, meninada está chegando, né? sim, Então era uma coisa impensada 20 anos atrás, né? sim. A gente sabia que Graças tinha a, alguma coisa graças acontecendo, a a gente. Deus, né? Os discípulos estão superando os mestres, né? Isso é muito importante. Isso Isso tem que é com acontecer. certeza. Né? E o mais legal assim, a gente sabia, né, que tinha alguma coisinha germinando naquela época, tinha alguma coisinha diferente acontecendo, mas a gente não imaginava que ia crescer tanto, né? Mas graças a Deus, né? Que bom que Sim, teve, e acho que tem chão ainda para quem crescer muito. Acho que a viola ainda tem chão para crescer muito ainda, muito, muito, tem, muito. um dia eu fui surpreendido por uma declaração do José Ramos Tinhorão, um musicólogo, né, muito conhecido aí da área da música popular brasileira, e uma declaração bem inusitada. Ele falou: olha, se tinha alguma coisa, já faz isso uns 3 4 anos, ele falou assim: ó, se tinha uma coisa diferente que pode acontecer na MPB, é a música de viola. Ele falou assim, ó, eu fiquei chocado, eu falei assim, nossa, né, eu falei, puxa vida, uma pessoa que eu nunca ia esperar ter uma declaração dessa, né, ou seja, o homem entende mesmo do negócio, né? Porque é uma revolução mesmo, né, que tá acontecendo, né? Principalmente a parte instrumental. Eu acho que os violeiros hoje, os violeiros os que estão chegando aí, têm os seus ídolos. Hoje tem, assim como a garotada no nosso tempo de garoto, no meu tempo de garoto, você tinha as grandes referências da guitarra, como Jimmy Page, Hendrix, né, Joe Satriani e entre B.B. King, entre tantos, né, que a maioria já foi. Hoje os violeiros aí têm tiveram muito bem as suas referências e aí hoje estão superando os mestres aí em termos de técnica, habilidade aí, não tenha dúvida disso, né? Mas o mais importante, você ressaltou uma coisa que é extremamente importante, né, que a gente não pode deixar passado, é beber na fonte, né? Então, assim, é, quando você tiver a oportunidade de ver aquele senhorzinho lá no interior, tenta absorver alguma coisa, tenta tirar alguma coisa, algum proveito daquilo, né? Para ver, tenta passar isso para frente que você vai ver aí, né? Porque quem viu, viu, né? Então não deixe se tornar uma lenda, né? Assim, né? Não vamos modificar o jeito de se tocar a viola, não vamos modificar um pagode, um cateretê, um cururu, né? Vamos tocar outras coisas? Vamos, mas não vamos perder a nossa essência, né? Certeza. Então, a viola caipira é muito semelhante à guitarra flamenca, né? Praticamente em tudo. Os ritmos bem estabelecidos, então, assim como a gente tem o cateretê, cururu, querumana, recortada, lá na guitarra flamenga você tem a buleria, a alegria, né, fandanguilho, você tem todos os ritmos específicos, aquele aprendizado oral. Eu tive um amigo aqui no Conservatório de Guarulhos, o João Argolo, foi fazer um curso de violão flamenco na Espanha, ele falou: Rui, o negócio mesmo pega quando você vai lá para a taberna,
Na faculdade é uma coisa, agora você vai ver memória que o negócio pautora mesmo, é ali na taberna mesmo, que a mulher sobe em cima da mesa, o cara pega a guitarra ali, chacoalha ali que você vai ver o sangue ferver, Ali é que né? aprende de verdade, né? Ali é Aprende que mesmo na aprende. prática. Porque ali Na marra. quem tá ali tocando a pessoa da origem, né? Então é um mundo meio que paralelo, né? Essa cultura cigana da guitarra flamenga e a cultura caipira, né? Então esse negócio do aprendizado de pai para filho, assim como o Lucas aprendeu comigo, né? E tá conseguindo passar para outros aí, então isso daí é muito importante, né? Essa tradição oral, essa você transmitir, né? E a gente está sempre voltado para o ensino, né? Por mais palco que a gente faça, a gente está sempre voltado para o ensino, a gente tem um prazer, né? Parece que é uma missão da gente que a gente não consegue se desvencilhar disso, né? Até a gente compreender que é a missão principal. Verdade. Rui, quero agradecer muito teu convite, quero agradecer muito tua presença, quero agradecer a presença de todos que estão aí assistindo a gente hoje, né? É uma grande aula aí para todo mundo, para mim também, né? É isso. Espero que todo mundo tenha gostado aí do papo, da conversa. E mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo A convite aí gente de estar batendo também essa prosa aí hoje, agradece, eu falando um agradeço o seu pouquinho do teu trabalho, convite. esse trabalho maravilhoso que você faz aí. A gente agradece aí o teu convite, a gente se vê honrado aí de participar, né? E ver principalmente o que a gente fica contente de ver o seu progresso, né? Que a gente vem acompanhando aí, né? Aquele tal negócio, você não brinca em serviço, você veio para acontecer, né? E isso deixa a gente muito orgulhoso, muito honrado aí, né? De ter dividido o espaço, né? Aliás, com grande maioria dos nossos alunos aí, do pessoal que saiu da gente, aí a gente só tem que aplaudir, a verdade é essa. E a gente É isso aí. agradecer a você, A ao gente tá mestre sempre, com carinho. a gente tá sempre disponível aí, né? A dividir o que a gente tem. Gente, obrigado a todos pela presença. Rui, mais uma vez, muito obrigado Eu que agradeço, Júnior. pela entrevista, pela presença aí. Tá? E acompanhe aí as palestras, as entrevistas e as lives que a gente vai ter na feira aí, que ó, tá bem legal, gente. Vamos acompanhar aí, tá bom? Pessoal, Bacana. grande abraço para todo mundo aí. Fiquem com Deus aí. Rui, obrigado mais uma vez. Obrigado. Fique com Deus. Obrigado aí. Abraço pro Luquinhas, abraço para todo mundo lá da orquestra. Um abraço Obrigado aí. pro pessoal lá. Valeu, Obrigado. gente. Abraço a todos.